Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com imensa alegria que estamos recebendo o palestrante Turíbio Oliveira, com o tema A Parábola da Figueira Seca. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, boa noite a você que nos assiste aí pelos canais e pela Rádio Fraternal. É um prazer estarmos juntos aqui nesta noite, ao vivo, transmitindo aqui uma mensagem ligada à nossa querida doutrina espírita. Antes de qualquer coisa, como nós fazemos habitualmente em reuniões espíritas, nós vamos fazer aqui uma prece que é uma emanação do nosso interior, pedindo para que a espiritualidade nos ajude. Nós vamos convidar a todos que estão em casa, se sentirem à vontade, que fechem seus olhos e façamos uma sintonia com os amigos do plano espiritual, pedindo para que nos iluminem, pedindo para que possamos tirar o maior proveito possível dos ensinamentos de Cristo, em especial das reflexões desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem. Não nos permita cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente aqueles que estão dentro de nós, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Novamente, obrigado por você que está nos acompanhando. Depois você compartilha o link aí na sua rede social, porque sempre tem alguém precisando do Espiritismo. Uma ótima noite, inclusive, para quem está aqui na nossa plateia, o nosso pessoal da técnica. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema que é um tema na doutrina espírita, é um tema que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma parábola, uma historinha que Jesus contou, e ela se chama Parábola da Figueira Seca. É uma parábola que tem passagens de muito aprendizado para nós todos que possamos aprender, para que nós todos que possamos refletir sobre ela. Mas fica um questionamento. Teria de fato Cristo amaldiçoado uma árvore? Nós vamos conversar sobre isso e vamos explicar isso durante o decorrer da nossa palestra de hoje. Primeiro vamos falar um pouquinho por que da figueira, por que do figo. Não podia ser um limoeiro, não podia ser uma laranjeira, um pé de jabuticaba, jabuticaba não, porque é nosso, típico aqui do Brasil, mas uma laranjeira, um limoeiro, qualquer outra fruta. Por que figueira? Bom, existe um livro, uma obra muito linda, chamada Maria de Nazaré. Não sei se vocês já puderam ler, que é uma obra psicografada pelo João Nunes Maia, nosso querido tio Nunes, que deixou essa obra mandada pelo espírito de Miramês. Essa obra se chama Maria de Nazaré. Um dos capítulos desse livro se chama As Figueiras de Nazaré. E ali tem uma explicação que faz com que a gente entenda, de fato, por que Cristo se refere à figueira. E não foi uma vez só, não. Outras vezes ele se referiu ao figo, à figueira, dentro do Evangelho. Por quê? O figo, naquela época, era uma planta, era um fruto muito nobre. Nobre do ponto de vista da sua riqueza, da sua composição mineral, repleta de cálcio, potássio, as suas propriedades curativas. Naquela época, você sabe, não tinha atendimento médico como nós temos hoje. Então, a cura pela natureza era muito procurada pelas pessoas. E o figo tinha essas propriedades. E era uma planta servida nas festas. Quando as pessoas se reuniam em família, etc., eles se reuniam e comiam figo. Faziam lá, era um prato nobre para a ocasião. Mostrava algo especial. A figueira era uma planta, uma árvore muito considerada pela sombra que ela gerava, as pessoas se dirigiam até ela, as suas propriedades nutricionais, além das propriedades curativas também, as suas fontes de vitaminas. Então a figueira era um fruto muito procurado pelas pessoas, muito valorizada na época a fruta. E por que, então, se chamava a figueira, né? A figueira que secou, porque a figueira, então por que não outra fruta? Porque, além disso tudo, né, nos instantes, nos momentos
nas semanas que precederam a vinda, ao nascimento de Jesus, as figueiras de Nazaré começaram a ter um comportamento anormal. Elas começaram a dar frutos diferentes. Óbvio, porque a emanação magnética no planeta também era diferente. Então as figueiras começaram a dar frutos. O figo tinha um tamanho de uma pera, era uma coisa maravilhosa. Então se destacou muito a figueira naquela época. Por isso, a figueira de Nazaré. Né? Por isso as figueiras tinham esta conotação tão importante para aquele povo daquela região. Bom, agora explicado então o porquê da figueira, vamos conversar um pouquinho sobre essa parábola e o aprendizado que ela traz para nós. Estava Jesus caminhando em direção ao grande templo judaico, que ficava em Jerusalém. Se você pegar o mapa hoje de Israel, imagine o mapa de Israel, né? Jerusalém está na parte de baixo, né? Capital da época, na época capital de Israel, e cercado de algumas outras cidades. Uma delas a cidade de Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Israel, de Jerusalém. E Cristo estava caminhando para Jerusalém porque estava chegando os momentos finais da sua passagem física aqui pelo planeta. Estava ele e os seus discípulos. Obviamente, ele nunca foi embora, era passagem física. Ele sempre esteve, está e sempre estará conosco. Ele é o nosso governador planetário, como nós falamos na nossa doutrina, porque nós sabemos que é mesmo. Muito bem, ele estava indo para Jerusalém. E ele ia passar no templo judaico. Ele tinha uma admiração pelo templo em função de toda a conotação religiosa. Você se recorda que nos momentos onde ele era jovem, ele ficou perdido no templo, né? Lembra disso? Que a mãe dele perdeu ele, foi procurá-lo, etc. Então, o que aconteceu? Chegou ele e os discípulos foram até o templo. Fez uma passagem por... Aliás, quando ele estava se aproximando da cidade, tem uma passagem curiosa, que ele está chegando, ele chama os discípulos e fala assim, vão até a cidade, tragam um jumentinho que eu quero entrar sentado em cima do jumentinho. Está lá um jumento assim. Lembra dessa passagem? Você vai lembrar. Aí foi o que aconteceu. Ele entrou na cidade, foi até o templo, viu que estava tudo normal. Ele já sabia que alguma coisa ia acontecer ali de anormal, que é o que ia acontecer no dia seguinte. Viu que estava ali tudo normal e já era tarde da noite. Eles então foram se alojar na cidade de Betânia, que ficava a 3 quilômetros dali. Foram até Betânia, descansaram, dormiram em Betânia. Na manhã seguinte, saíram de Betânia para ir até o templo, até Jerusalém. No trajeto, eles estavam com fome. No trajeto, tinha uma figueira. E foi aí que se deu a cena dele chegar, né, que eles estavam todos com fome. Aí ele chega para a figueira e viu que não tinha frutos. E os apóstolos estavam com fome, e ele também, os discípulos, né, estavam com fome, porque ele não tinha ainda enviado eles. Né? Estavam todos com fome. E aí ele diz assim, que ninguém coma mais frutos de ti, já que você não tem frutos, mas não era a época de frutos, e que ninguém mais coma fruto de ti. E saíram e foram até o templo. Aí quando ele chegou no templo, foi aquela cena que aconteceu, que ele chegou lá e estavam fazendo comércio no templo, aquelas coisas todas. Quando ele chegou lá, ele usava uma cinta, né, ali, e jogou aquilo, fez alguns movimentos nos ares, expulsou dali as pessoas que estavam mercadejando ali no grande templo judaico. Aí saiu dali e voltaram para Betânia, no final do dia. Quando passaram de volta, a figueira estava seca. Aí Pedro disse assim para ele, olha, mestre, a figueira que você amaldiçoou, ela está seca. E aí Jesus falou algumas coisas para eles, mas resumidamente ele disse assim para eles, tendes fé, se você disser para esta montanha, move-te daqui para lá, ela irá. Na verdade, é o ensinamento da fé que ele queria mostrar para os discípulos naquele momento. Ele queria mostrar que ele falou para a figueira, que a figueira não daria mais frutos, porque naquele momento que se precisava do fruto não tinha, né? E depois ela ficou todinha seca, se ressecou. É isso que ele mostrou para os discípulos. Aí você fala assim, é estranho isso, né? Por que ele iria amaldiçoar uma figueira? Então vamos esclarecer isso logo de cara.
Tem uma outra passagem do Evangelho de Lucas em que Jesus se refere à figueira de novo, mas com uma outra conotação. Ele diz assim, olha, ele diz assim, veja, ele começa assim, veja a figueira e as outras árvores. E volta a figueira de novo. Veja a figueira e as outras árvores. Quando você chega até elas e estão surgindo os brotos, você percebe que é o verão e que os frutos vão chegar. Ou seja, ele já deixou claro que ele sabia que aquela figueira não era a época de dar fruto, quando ele passou com os discípulos lá. Já deixou isso claro. Então, aquele ensinamento era justamente para despertar naqueles discípulos outro comportamento, um comportamento de fé, de crença, de dedicação, de verdade, àquilo que eles se predispunham a fazer. Né? E foi aquilo que eles de fato fizeram durante toda a sua trajetória. E mesmo nos instantes que estavam ainda com Cristo, como fizeram depois também. O que é que a gente pode tirar deste ensinamento, então? Então, de novo, Cristo não amaldiçoou a planta. Foi como os discípulos interpretaram. Ele usou aquele evento para transmitir a necessidade do trabalho e da fé, da constância do propósito. E aí a gente diz assim, mas por quê? Que simbologia você pode ter a partir daí? E o Kardec nos dá, no Evangelho segundo o Espiritismo, duas formas de interpretar isso. Kardec diz assim, a figueira seca pode ser um símbolo, nós podemos fazer uma analogia com aquelas pessoas que têm um brilho muito bonito na sua forma de ser, falam muito bem, se comportam socialmente bem, mas que não tem nada por dentro. São pessoas que estão vazias, que só têm um brilho, um polimento aparente, mas não tem nada por dentro. Não dão frutos. Pessoas que vivem ociosas da sociedade, que não geram nada. Pessoas que poderiam trabalhar e não trabalham. Trabalhar em obras assistenciais, mas também na vida profissional. Pessoas que optam pelo isolacionismo. E aí, essa é uma vertente. Daqui a pouco a gente fala da outra vertente que o Kardec pega aí. Mas vamos continuar nessa. Se nós somos espíritos que precisamos evoluir, somos espíritos que estamos nesta encarnação, atuando, trabalhando, buscando novos conhecimentos, por que cruzarmos os braços e não fazer nada? Qual é a razão disso? Comodismo, né? Um egoísmo total. E aí, o Kardec também explica isso lá no Livro dos Espíritos, quando ele pega lá a vida em sociedade. O espírito precisa ter a experiência da vida em sociedade. O homem é um ser gregário. Ele precisa, necessariamente, estar em contato com outras pessoas. Necessariamente, ele precisa se dedicar ao trabalho, às ocupações úteis em relação ao próximo, às outras pessoas. Nós não vivemos sozinhos. Nenhum espírito encarnado é autossuficiente em tudo, não é. Ele precisa dos outros. Nós precisamos de todas as profissões, quaisquer que sejam elas. Nós precisamos de todas as pessoas com os mais variados conhecimentos. Nós precisamos das pessoas que falam bem, pessoas que escutam bem, pessoas que têm uma predisposição manual boa, pessoas que têm inteligência emocional boa, equilibradas, pessoas que têm aptidões diferentes. Essas pessoas que têm isso e não fazem, simbolizam a figueira seca. Não geram frutos, não geram alimentos que frutificariam, que fortaleceriam aqueles que fossem usufruir daquele fruto. Então você pega, por exemplo, aquelas pessoas, né, que nós estamos acostumados a ver exemplos por aí de pessoas que ficam bem de vida, né, ganham dinheiro na loteria, não sei o quê, e de repente perdem tudo. Né? E aí você fala assim, mas como? Por que perdeu tudo? O que aconteceu? Então, nessa vertente da vida em sociedade, da vida em comunidade, o dinheiro ele tem uma propriedade importante, que é fazer a riqueza circular, gerar novas riquezas. É o fator multiplicador que os economistas estudam da moeda.
E isso faz com que as pessoas, o espírito precisa gerar essa multiplicação de atividades na sociedade onde ele está. Por isso que a gente vê, por exemplo, quando a gente lê O Nosso Lar, uma obra maravilhosa do André Luiz, pela psicografia do Chico. Se você já leu, tem um pedacinho lá que, eu não vou dar spoiler do livro, evidentemente, mas tem um pedacinho lá que é muito interessante, quando se menciona que há uma fala, uma explicação qualquer, e alguém diz assim, olha, veja dois casais, quando eles querem, quando eles vão casar, eles não têm nada, têm dificuldades, e de repente as coisas começam a acontecer, vão surgindo as coisas nas suas vidas, porque há um envolvimento, há uma dedicação. Junta-se obras boas de um com as obras boas do outro. Junta-se desejo de um com desejo de outro, e geram frutos saudáveis. E aí a família se constitui. Essa é a vertente da figueira que produz do ponto de vista pessoal das pessoas. Mas tem um outro caminho que o Kardec também coloca, que é a vertente do espírita, dos médiuns. Os médiuns que são dotados de algumas faculdades, algumas possibilidades, algumas características de transmissão daquilo que a espiritualidade passa para eles. Aliás, todos nós somos médiuns, porque somos espíritos encarnados, então nós temos uma facilidade maior ou menor, alguns com essa aptidão desenvolvida ou não, para nos comunicar com os nossos espíritos que estão no plano espiritual. Tá? Então, os médiuns, aqueles que desenvolveram a mediunidade, aqueles que aprenderam a conviver, que aprenderam os caminhos técnicos da mediunidade, precisam usar a mediunidade. E aí a gente encontra os médiuns que dizem assim, não, eu estou esperando a minha vida melhorar, estou esperando agora, vou passar por uma fase diferente, quando eu parar de trabalhar, quando eu mudar de emprego, quando eu não sei o quê, aí eu vou me dedicar ao próximo. Na verdade, aí tem dois aspectos, né? Tem uma espécie de negociata, né, que a pessoa está pretendendo fazer com a espiritualidade, olha, se vocês me derem isso, eu faço aquilo. Mas isso não procede. Mas tem também um certo egoísmo, né, de querer fazer as coisas por si só. O médium precisa, ele é uma figueira que tem que dar frutos a todo instante. O Kardec, quando ele coloca isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, quando a gente passa por movimentos grandes da sociedade, nós precisamos necessariamente, nós precisamos ter esses médiuns em atividade. O médium não pode abdicar da sua funcionalidade espiritual, desse trabalho que lhe é peculiar. Ele não pode. Ele pode, porque o livre-arbítrio é dele, mas ele vai prestar contas disso. De qualquer que seja a mediunidade, a intuitiva, a psicografia, a audiência, qualquer que seja a mediunidade de cura, o médium tem que praticar aquilo para o qual o motivo, razão principal do nexo principal da doutrina, levar o conforto e o amparo para as pessoas. O médium não pode ser uma figueira que não produz, ele precisa produzir. Aí a mediunidade pode ser retirada? Pode ser retirada. Não está usando, não está fazendo nada. Tá? E aí pode ser retirada também. Só que o problema é que o médium ele não perdeu a aptidão. Ele continua com o canal aberto com a espiritualidade. Só que no momento em que ele deixa de se contatar com espíritos da mais elevada envergadura, espíritos bons, espíritos que o acolhem, que o orientam, no momento em que ele deixa de fazer isso, outros espíritos poderão entrar e usar esse canal. E aí ele começa a ser um médium que vai prestar serviços a uma outra categoria de espíritos. Os espíritos sorrateiros, aqueles espíritos brincalhões, aqueles espíritos que pregam a maldade. Então, o médium necessita, obrigatoriamente, de ter cuidados. O orar e vigiar, mais do que nunca, precisa estar presente no médium. Porque todas as quedas que o médium sofre são por razões dessa natureza. Deixou de ter o contato com a espiritualidade superior, ou há algum ruído nesse contato, ele continua com seus sentimentos não nobres,
Vamos voltar na figueira. A árvore frondosa, para ela estar ativa, ela precisa estar com as suas raízes fortes, né? E usar a entropia, aquele princípio, né, de buscar o alimento. Né? O que a árvore faz? A árvore vai buscar o alimento, né? As raízes vão buscar água, minerais para se sustentar. E o médium precisa disso também. No momento em que você corta a raiz, a árvore seca, né? Não deixa de existir. Então o médium precisa dessa raiz sempre ativa, ele precisa buscar esses contatos para que ele não se torne uma figueira seca, uma figueira que não produz, que não gera frutos, que vai trazer consequências para ele, inclusive. Então o convite desta noite é que a gente pense, que nós façamos reflexões sobre esses dois aspectos. Somos uma figueira ativa na sociedade? Somos médiuns ativos dentro da doutrina, ou aqueles que não são da doutrina, nas suas religiões, porque a mediunidade não é um privilégio só de quem é espírita. A mediunidade se apresenta nas outras religiões também, sob os nomes que quiserem, sob as denominações que quiserem, mas a mediunidade está presente também nas outras doutrinas, nas outras religiões. Então, quando você, profitente de uma outra religião, tem a oportunidade de fazer as suas preces, fazer a ligação com os entes que estão no plano espiritual, fazer a ligação com o santo, se você quiser chamar assim, com o espírito, com a alma, como você quiser. A alma é o espírito encarnado, né? Mas nós espíritos fazemos essa separação. Quando você, profitente de qualquer outra religião, quiser fazer uma ligação, você está praticando a tua mediunidade. Por que a mediunidade? Porque você está usando o caminho, o meio de ligação. E a gente diz assim, e Jesus? Jesus era médium? Isso está explicado claramente lá na Gênesis. Jesus não era médium. Ele é a entidade superior. Ele não precisa de médium. Ele é a pessoa com quem nós nos ligamos. Médium somos nós que tentamos chegar até os espíritos que estão no plano espiritual. Aliás, tem uma frase muito bonita aqui, que é colocada lá, que diz assim, Jesus pode-se dizer que era o médium de Deus, nessa natureza, né? Nós podemos nos ligar a ele, sim. Nós deveríamos estar sempre pedindo para a espiritualidade que nos desse fortalecimento para que nós sejamos e nos mantenhamos como figueiras que estão produzindo, figueiras que estão gerando frutos. Não somente o figo, mas as propriedades da figueira como um todo, a sua folha, o caule, né, o sumo do figo, né, a casca da fruta, a semente, tudo aquilo é aproveitado. Né? Então nós também poderemos ser aproveitados na totalidade dos nossos conhecimentos cristãos. Cristo, quando deixou a sua mensagem, ele não segregou. Ele recomendou que nós nos instruíssemos, que nós nos fizéssemos uma vigilância. A vigilância para que nós não perdêssemos essa conexão com a alimentação desta figueira bonita que vem do plano espiritual. Né? E a instrução que vem a partir do ensinamento do seu evangelho, que Kardec maravilhosamente colocou nas obras básicas em que ele gerou, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é a obra que mostra os ditames morais, os trechos do Evangelho que nos mostram as condições de crescimento moral. Então, a figueira que secou, a parábola da figueira que secou, nada mais é do que uma historinha que Cristo contou ali, aproveitando um evento que aconteceu, para mostrar a eles a fé, a necessidade de terem vontade, de terem adesão total àquilo. Por que ele fez isso? Porque os discípulos eram pessoas comuns, como nós, sujeitas, né, a quedas na sua caminhada, sujeitas a interrupções da sua jornada. Então ele precisava mostrar isso com muita certeza, porque a missão que aqueles homens teriam era plantar figueiras nas outras cidades, como fizeram, e como brilhantemente fez o Paulo, quando Paulo saiu pelas cidades levando conhecimento, e não bastasse apenas o caminho percorrido, começou a escrever também as epístolas, mostrando para todos a mensagem de Jesus. Essa é uma figueira que deu bons frutos. Os apóstolos, todos eles deram bons frutos. E por que nós não podemos dar bons frutos nas pequenas coisas que nós fazemos? Por que nós não podemos dar bons frutos nos pequenos movimentos que nós fazemos? Na nossa vida social, na nossa vida religiosa, na nossa vida
fraterna em comunidade. Observe se não tem uma oportunidade de você ser uma figueira onde você está. Observe, e nós que somos da doutrina espírita, nós temos um compromisso um pouquinho diferente. Por que é diferente? Não é privilégio nenhum, não tem nada nenhum privilégio. Espírita não tem privilégio algum, mas é apenas um compromisso maior, porque nós sabemos dessa ligação com a espiritualidade. A doutrina espírita nos dá o passaporte para entendermos melhor como se dá essa relação com a espiritualidade. Se nós vamos usar esse visto para conhecer, é outra história. Mas a doutrina espírita nos possibilita o carimbo da nossa entrada do visto para a gente conhecer um pouco melhor, para melhorarmos mais. Se vamos usar ou não é outra história. Então nós podemos ser plantas diferentes, podemos ser figueiras que vão gerar bons frutos e que a gente não seja uma figueira que secou. Né? O evangelho de Jesus é um evangelho de redenção, de modificação, de mudança de comportamento, mudança de forma de ser, ou seja, frutos diferentes. Assim como as figueiras de Nazaré deram frutos mais bonitos, frutos nobres, maiores, quando da vinda de Jesus, deixemos que os frutos que nós geramos, que nós vamos gerar, também sejam diferentes, sejam maiores, já que Cristo está entrando, está chegando dentro de nós. Alguns companheiros de religiões co-irmãs nossas aí, cristãs, né, usam uma expressão que é até bonita, né, diz assim: Jesus falou comigo, Deus falou comigo. Né? Olha, nós também temos Deus que fala conosco, Cristo que fala conosco a todo instante. Está falando conosco na nossa consciência. Está nos chamando para sermos bons frutos, boas figueiras, que a gente tenha fruto constantemente. Né? Já que o homem desenvolveu a habilidade de plantar, a engenharia agrônoma e a engenharia de alimentos trabalharam de maneira maravilhosa a podermos plantar frutas, plantarmos vegetais, o ano inteiro, não tem mais épocas para plantarmos algumas frutas determinadas, por que nós não podemos ser assim também o ano inteiro? Estamos chegando agora no momento maravilhoso do ano, que é o final do ano. Né? E na época onde nós estamos agora, mês de dezembro, final do ano, as pessoas estão mais suscetíveis a esses movimentos pessoais, refletem mais nas suas vidas, fazem planos para o próximo ano, desejam comprar coisas materiais, fazem planos da sua vida profissional, fazem planos de convivência melhor. Por que não fazer um plano também para que nós sejamos frutos novos, diferentes, que nós levemos alimentos para as pessoas que precisam, alimentos para aquelas pessoas, alimento não fisicamente só, mas o alimento também do conhecimento para todos aqueles que precisam. Façamos isso e vamos ver como a nossa árvore vai ficar mais frondosa, como vamos nos sentir melhores. Essa é a nossa mensagem de hoje, que a gente queria deixar para você que está nos assistindo, a respeito dessa parábola de Jesus, dessa passagem de Jesus, que fala da parábola da figueira que secou. Lembrando que Jesus não amaldiçoou, é a expressão que os discípulos usaram. Né? E ele usou aquele evento para dar um exemplo. De fato, ele tinha a capacidade magnética de fazer isso. E, de fato, fez para mostrar, como um exemplo, qual é a intensidade da fé que as pessoas têm para gerar bons frutos quando necessário. E lembrar também que, em outra passagem, ele dizia claramente, né? Olha, quando você vê os brotos de uma figueira, é porque estamos no verão e os frutos chegarão mais adiante. Então ele sabia que a figueira, naquele momento, não tinha figo e iria dar figo posterior. Que nós possamos descobrir o momento certo de dar o fruto em nós e sejamos o figo que alimenta almas que estão aqui, principalmente num momento como esse que o planeta passa, esse momento onde o planeta tem uma debilidade de saúde, o planeta está doente e que precisa resgatar valores, e em especial o valor da crença cristã. Que nós tenhamos aí reflexões importantes e possamos pensar em sermos, de fato, figos diferentes na vida das pessoas, em especial na nossa própria vida. Uma ótima noite para você e não esqueça, compartilhe o link, tem sempre alguém precisando do Espiritismo.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.